Ora, boas tardes a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do nosso seminário de História Religiosa e, desta feita, agradeço já a presença do Dr. António Silva, que nos vai falar, como certamente já estão todos inteirados através do programa, de propostas religiosas alternativas em Portugal no último terço do século XIX, o nacional catolicismo evangélico, entre aspas, da Igreja Lusitana. Em primeiro lugar, e repetindo, agradeço a disponibilidade do António, colega e amigo, e como sempre fazemos, apesar de terem disponível nas vossas mãos a ficha da sessão de hoje, limito-me a ler algumas passagens do breve currículo que aqui está do Dr. António Silva. É mestre em Arqueologia pela Universidade do Porto, doutorado na mesma área científica na Universidade de Santiago de Compostela e tem desenvolvido investigação sobre a história do protestantismo em Portugal, nomeadamente sobre as suas principais figuras, imprensa e estruturas educativas. Tem-se centrado, sabido para quem conhece, sobretudo na Igreja Lusitana, na qual coordena o Arquivo Histórico e o Instituto Anglicano de Estudos Teológicos. Seguem-se depois alguns dos seus trabalhos, devo dizer que é uma pequenina amostragem daquilo que eu conheço, a um longo rol disponível dos trabalhos. Vamos seguir a metodologia que temos seguido até agora, ou seja, cerca de 1 hora de exposição e eu, portanto, disponível para a discussão, a conversa, que normalmente segue no nosso seminário. Uma vez mais, muito obrigado em nome do Seminário de História Religiosa. Passo a palavra. Muito boa noite a todos. Eu é que agradeço naturalmente o convite simpático para estar aqui convosco. Tenho participado em várias sessões sobre temas diversos, que muito me têm interessado, e desta vez, enfim, coube-me a mim trazer-vos um assunto de que porventura alguns terão já ouvido falar, outros nem tanto, mas que tem que ver com o começo da diversidade religiosa, claramente no contexto do cristianismo, com o começo da diversidade religiosa cristã no século XIX em Portugal. Naturalmente que desde o século anterior, como sabemos, estavam presentes neste território outras religiões, não é? Desde sempre, praticamente, mas a diferença, a heterodoxia, podemos dizer, no contexto da fé cristã, começou no século XIX. Não começou exatamente com a Igreja Lusitana, vamos ter que recuar um bocadinho atrás. A Igreja Lusitana constituiu, mas estamos a falar no contexto histórico da sua criação, uma proposta alternativa, portanto, diferenciada em muitos aspectos, como vão ver. E depois, no fim, perceberão melhor, espero, a razão por que chamei esta conversa, portanto, esta sessão de trabalho, o nacional catolicismo evangélico, que parece uma expressão um bocadinho bizarra à primeira vista. Portanto, vamos abordar em linhas muito gerais, portanto, o protestantismo em Portugal até ao século XIX, enfim, algumas notas de enquadramento histórico, depois o contexto sociopolítico e contexto religioso do século XIX, para percebermos um bocadinho como é que tudo isto se desenvolveu, e algumas notas também sobre o próprio desenvolvimento do protestantismo português, ou do protestantismo em Portugal no século XIX, para depois nos centrarmos mais na Igreja Lusitana, enfim, e algumas linhas de atuação da sua primeira geração, e depois, no fim, além dos elementos que aqui tem nesta ficha, portanto, poderemos conversar um bocadinho sobre a bibliografia, a historiografia do tema, recursos disponíveis, etc. Esperamos, naturalmente, termos tempo para poder conversar um bocadinho e debater alguns aspectos. Bem, o primeiro ponto é da não existência, naturalmente, do protestantismo português antes do século XIX. Enfim, é um lugar comum, portanto, na historiografia, embora alguns autores, enfim, tentem encontrar numa outra figura alguns indícios, o facto é que, entre outros aspectos, esta instituição, a Inquisição, abafou por completo quaisquer tentativas de diversidade religiosa em Portugal nessa altura. E esta frase de António Ferreira, não se referindo necessariamente a isto, traduz um bocadinho o sentimento que durante séculos passou, sobretudo nas classes mais ilustradas, mais eruditas da sociedade,
que tinham conhecimento e contactavam, em alguns casos, por viagens que faziam com intelectualidade europeia, os ventos de reforma da Europa, mas não tinham possibilidades, ou só podiam fazer com muito risco da própria vida, portanto, de poder, enfim, defender essas ideias em Portugal. Alguns nomes que normalmente se apontam, sobretudo personalidades que leram, até contactaram, pessoalmente, num caso ou noutro, com figuras como Erasmo, portanto, outros formadores renascentistas. O caso de Fernando Pina, o guarda-mor da Torre do Tombo, o filho do Rui Pina, foi condenado pela Inquisição, enfim, por acusação de protestantismo, que não terá ficado cabalmente comprovado, mas para todos os efeitos custou lugar. O grande gramático, conhecido Fernando Oliveira, passou também por menos problemas, esteve no estrangeiro, depois regressou, chegou a estar preso, portanto teve, enfim, uma série de sabores, digamos assim, e os conhecidos professores do Colégio das Artes, os lentes do Colégio das Artes, o Diogo Teiro, o Buchanan, o João da Costa, enfim, que também, por defenderem determinado tipo de ideias menos ortodoxas, enfim, e discutindo censurados, na prática, tiveram também, quer dizer, problemas com a Inquisição. Estes são alguns dos nomes mais conhecidos. Mais conhecido ainda, o caso de Damião de Góis, que aliás sucedeu ao Fernando Pina na Torre do Tombo, foi também denunciado, portanto, ao Tribunal de Santo Ofício e sofreu pena de prisão, enfim, por algo que no essencial se resumiria a isto, portanto, usar as indulgências da confissão, comer carne de jejum e frequentar pouco a missa. São personalidades sobre as quais a historiografia portuguesa se tem debruçado, enfim, detalhadamente. Assim, o próprio processo de Damião de Góis de Inquisição está estudado e publicado, como de outras figuras. Portanto, só trago aqui este apontamento para verem como são tão poucos, não é? Tão tópicos, não é? Os nomes que podemos associar a estas ideologias religiosas. Um caso talvez menos conhecido, e que também tem sido objeto de diferentes valorações, o do Frade Agostinho Frei Valentino da Luz, portanto, também foi acusado da Inquisição de uma série de, digamos, de crimes. Alguns estão aqui enumerados, portanto, e de facto, correspondem a um ideário basicamente reformista, basicamente protestante. Portanto, a questão da leitura da Sagrada Escritura em vernáculo, a recusa do purgatório, o culto dos santos, e portanto, a própria iconografia, a autoridade do Papa, naturalmente, o matrimónio do clero, enfim, aqui um elenco de reivindicações, de facto, se adequam bem, portanto, às ideias luteranas ou calvinistas que por essa altura vibravam na Europa. Mas estamos perante figuras isoladas. Quer dizer, nenhuma destas pessoas ou outras constituíram qualquer comunidade ou qualquer movimento, digamos, de massas. Estamos a falar de intelectuais que pensavam, enfim, para mal deles à época, quer dizer, pensavam demasiado para a própria cabeça, com certeza, e como alguns historiadores têm salientado, portanto, estamos perante figuras essencialmente erasmistas, não se pode dizer com propriedade que sejam luteranos ou calvinistas, não é? E a sua divergência de pensamento era essencialmente, digamos, doutrinária, não era teológica. Daí, peço desculpa aí o erro, portanto, no fim diz, sendo a sua heterodoxia doutrinária e não teológica. É a expressão da doutora Isabel de Armão Braga, portanto, ao passar, heterodoxia doutrinária e não teológica. Bem, e um dado também que é interessante evocar. Na verdade, a Inquisição Portuguesa, durante cerca de 200 anos, entre 1536 e 1700, processou cerca de 1 milhar de estrangeiros, portanto, são os processos que estão contabilizados. Um quarto seriam acusados de protestantismo, enfim, de uma forma, nos casos, mais ou menos concreta ou mais ou menos vaga, mas os processos contra portugueses são absolutamente residuais. São uns quantos, não é? Sem dizer se é uma dúzia, são duas dúzias, mas são muito residuais e por
antigos, que depois, obviamente, diríamos praticamente fúteis, não é? Recordo, por exemplo, um processo já de finais do século XVIII em Vila Nova de Gaia, contra um cidadão francês que, por visto, enfim, tinha-se a meter uns papéis debaixo das portas e tal. Obviamente teve problemas com isso, e não sei agora como é que acabou, mas teve um processo, e outros por razões ainda mais vagas, ou por acusações que nada tinham em termos de fundo religioso, não é? Para tu sabem, o Tribunal do Santo Ofício era premiável, digamos, enfim, outro tipo de conjunturas que não tinham necessariamente um fundo 100% religioso. Portanto, em Portugal, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, aqui no território da vizinha Espanha, onde chegou a haver, enfim, embora na zona da Catalunha, algumas comunidades protestantes instaladas ainda em finais do século XVI, princípio do século XVII, embora relativamente efêmeras, em Portugal não houve qualquer possibilidade, digamos, de que isso sucedesse. Claro, há autores protestantes que, de uma forma mais engajada, digamos assim, tentam discernir de uma ou outra personalidade indícios de protestantismo, sei lá, no próprio Gil Vicente, por exemplo, não é? Mas não podemos considerar a crítica à instituição eclesial ou aos costumes do clero, obviamente, como sinal de protestantismo, não é? Por outro lado, naturalmente, portanto, o índice de livros proibidos implicou que até ao século XIX não se tenha publicado em Portugal praticamente nenhum texto protestante, de caráter doutrinal, no fundo, enfim, nada de obras de Lutero, de Calvino, de outros reformistas, que de todo em todo isso não se verificou. Há um registro no século XVIII, uma tradução parcial do livro, enfim, devocional, do Peregrino, do Bunyan, mas enfim, coisas sem expressão. Portanto, isto para dizermos que, de facto, até ao século XIX não houve protestantismo em Portugal. Salvo, ou melhor, corrigindo, não houve no país, houve por parte de alguns, mesmo assim alguns portugueses no estrangeiro. Um dos mais conhecidos foi naturalmente João Ferreira de Almeida, o nosso primeiro tradutor da Bíblia, portanto, para a língua portuguesa, não fez em Portugal, portanto, ele emigrou, portanto, ainda jovem, esteve na atual ilha de Java, em Batávia, portanto, como missionário, como pastor de uma igreja reformada holandesa, e foi nessa condição, portanto, que traduziu na íntegra, portanto, o Novo Testamento, em 1691, e depois, mais tarde, enfim, já não teve tempo já de acabar a tradução do Velho Testamento, portanto, foram depois os colegas, portanto, os companheiros que concluíram. Portanto, a primeira edição do Novo Testamento em português é de 1681, ainda antes, digamos, da tradução estar dada por concluída, acho que uma versão que saiu com muitos erros, e que o próprio Ferreira de Almeida, enfim, depurou, graças a um bocadinho passada, e depois, o Antigo Testamento, publicou-se em 2 volumes, portanto, em 1748 e 1753. Num único volume, portanto, a Bíblia completa de Ferreira de Almeida só seria publicada em começo do século XIX, portanto, em 1919, em Londres. Portanto, mas esta foi a primeira tradução da Bíblia, feita sobretudo a partir da Vulgata, embora Ferreira de Almeida conhecesse as línguas originais da Bíblia, a tradução, portanto, ao pedido de um especialista, naturalmente, está muito próximo, muito colada à Vulgata, mas foi esse aspecto, o primeiro esforço que resultou, portanto, na Bíblia em português. Outro protestante imigrado, também conhecido, também com larga historiografia entre nós, Francisco Xavier de Oliveira, portanto, foi embaixador de Portugal na Áustria, passou pela Holanda, depois acabou por radicar-se em Inglaterra e, em 1746, abjurou formalmente do catolicismo, aderindo naturalmente ao anglicanismo. Teve uma influência literária muito grande em Portugal. Algumas das suas obras, mesmo proibidas, portanto, acabaram por ter alguma circulação entre nós e acabou por ser levado às fogueiras em Mifígio, uma vez que não estava presente, portanto, e foi condenado na própria supliciado nessas condições pela Inquisição. Portanto, estamos a ver eruditos, intelectuais e, sobretudo, personalidades no estrangeiro, não é? Onde podiam livremente aderir às novas doutrinas, portanto, sem temer pela própria vida, não sucederia em Portugal. À margem destes casos, naturalmente que algumas comunidades estrangeiras radicadas em Portugal
sobretudo em razão de acordos comerciais, não é? Pensamos que quer Lisboa, quer Porto, eram, enfim, desde o século XVI, grandes interpostos comerciais de vários mercadores e países europeus, tinham possibilidade de exercer o seu culto de forma discreta, de forma íntima, portanto, estou a ler em caso uma série de tratados que garantiam essa possibilidade. O caso dos luteranos suecos, os anglicanos, portanto, em Lisboa, enfim, estou a saltar alguns pormenores que são meramente ilustrativos. Depois, no século XIX, já avançado, também os politicários escoceses, portanto, houve em Lisboa vários templos e vários espaços de culto, mas que eram dedicados exclusivamente às comunidades de língua estrangeira. E outro tanto se deu no Porto, nomeadamente com a papelia anglicana de St. James, que teve já em finais do século XIX o seu cemitério, portanto, o terreno foi comprado em 1787, o primeiro enterramento é de 90, embora só fosse consagrado depois de umas décadas mais tarde. E teve também, em princípio, do século XIX, em 1918, tempo, portanto, enfim, que ainda hoje existe, depois de várias ampliações e alterações. Mas reparem neste pormenor, rodeado, portanto, por um muro alto, portanto, longe dos olhares, enfim, de quem passasse, e além disso, quer dizer, além dessas circunstâncias, quer os anglicanos, quer, de modo geral, todas as outras comunidades protestantes estrangeiras, tinham, enfim, por natureza, digamos, por característica, não fazerem trabalho, digamos, proselitista, isto é, não atuarem junto dos nacionais. Isto é, na atualidade, uma característica destas capelanias, no caso dos anglicanos e também de outros, digamos, de outras igrejas. Portanto, é um trabalho dirigido aos naturais, ou quase muito neste caso aos anglófonos, não é? Mas não voltado para os nacionais. Bem, vamos avançar para não nos perdermos neste tópico apenas. Portanto, o protestantismo é fruto do liberalismo, se quiser, não é? Quer dizer, uma sociedade civil, quer dizer, uma série de contextos, de temas e de conceitos que hoje temos como pacíficos e debatemos. Há aqui uma brevíssima cronologia, só para percebermos o que é que mudou no princípio do século XIX. Bem, em todos os aspectos, há um momento que foi importante neste contexto, que foi o episódio das invasões francesas. Com as invasões francesas vieram para Portugal, naturalmente, um conjunto grande de soldados franceses, muitos deles protestantes, vieram depois apoiar os ingleses, enfim, por maioria das razões também basicamente protestantes, e isso fez com que, portanto, a população entrasse em contacto com uma grande massa de pessoas que, do ponto de vista religioso, tinham naturalmente ideias diferentes do catolicismo, por cá estávamos habituados. Há alguns factos pontuais, portanto, notícia de que a bordo de navios teriam sido feitos cultos evangélicos. Começar a fazer um parênteses, costumo fazer neste tipo de apresentações e que não fiz. Vou usar de uma forma indiscriminada os termos protestante, evangélico, em sentidos diferentes. No século XIX tinham mais ou menos o mesmo sentido, portanto, não vale a pena estarmos com pormenores. Depois, com a primeira Constituição, são garantidas algumas liberdades religiosas, mas repare, de uma forma muito pontuada, permite-se ao estrangeiro o exercício particular dos seus respectivos cultos, nada de os alargar ainda, portanto, para a população nacional, mas, claro, com a extinção da Inquisição, portanto, a abolição da censura, enfim, a liberdade de imprensa, enfim, há todo um conjunto de elementos que proporcionam um novo ambiente sociopolítico, portanto, que de alguma maneira favoreceu a entrada de ideias novas. Bem, e essas ideias vieram, acho que vou sentar só um bocadinho, custa-me um bocadinho estar a ver para trás e para a frente. Essas ideias têm que ver, muito em particular, com a difusão da Bíblia. Temos aqui um exemplar de 1813, salvo erro, se conseguirem ler, não é editado, ou melhor, é editado pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, a Sociedade de Londres que promovia estas edições, mas para uma associação particular de comerciantes e marinheiros, na Merchant Seamen Bible Society. Portanto, e temos ali alguns dados. De facto, a partir do princípio do século XIX, começa a haver versões, primeiro do Novo Testamento e depois da Bíblia integral,
da edição de João Ferreira de Almeida, depois, mais tarde, também da edição de Pereira de Figueiredo. Aliás, que não tive desculpa, até que o slide está trocado, mas já lá vamos. Em 1909, só na Madeira, há uma distribuição bíblica de 20 mil exemplares. Isto para a população da Madeira da época, enfim, sinceramente desconheço qual fosse, mas era certamente muito relevante. E num relatório de 1911, a própria Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira refere que os Novos Testamentos em português que foram mandados para Lisboa circularam muito rapidamente e estavam bem representados e considerados, portanto, em pessoas de todas as classes sociais. Portanto, a difusão da Bíblia em língua portuguesa, portanto, era, nesta altura, uma novidade, naturalmente, e um elemento de ruptura. Quer nos refirarmos às versões Almeida, quer mesmo às versões de Figueiredo. Efetivamente, há uma outra tradução portuguesa da Bíblia, feita diretamente a partir da Vulgata, de grande qualidade literária, como conhecem os especialistas, a versão do Oratoriano Pereira de Figueiredo, portanto, teve uma edição, enfim, pouco acessível, monumental, enfim, de grande formato, em vários volumes, entre 1778 e 1790, depois com várias revisões, até os comentários exegéticos que trazia a primeira edição mereceram também críticas, digamos, da Inquisição, à época, portanto houve depois outras revisões, mas a própria Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira começou também a editar a versão católica, entre aspas, se quisermos, portanto, de Figueiredo, e inclusivamente com os livros deuterocanónicos. Portanto, uma das diferenças que vamos já falar entre algumas das versões bíblicas de Ferreira de Almeida ou Figueiredo era o facto de terem ou não livros deuterocanónicos, mas algumas das edições de Figueiredo também os tinham. E, inclusivamente, uma edição de 1828 foi aprovada, portanto, foi examinada e aprovada pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, o Cardeal Saraiva, da altura, Francisco São Luís, enfim, que achou que estava conforme, e com a aprovação da Rainha Dona Maria II, portanto, houve uma distribuição bastante grande dessa edição nos Açores, nomeadamente. Bem, o enquadramento legal da atividade religiosa era, nesta altura, dado pela Carta Constitucional. Por um lado, portanto, garantia o catolicismo como a religião do reino, permitindo as outras religiões aos estrangeiros, enfim, com as restrições que já vimos, mas também dizia que ninguém pode ser perseguido por motivos de religião, uma vez que respeita o Estado e não ofenda a moral pública. O problema, digamos assim, não era a Carta Constitucional, quer dizer, aliás, no século XIX não teve praticamente alterações. Os códigos penais, o de 52 e depois o de 86, é que, de uma forma mais estrita, penalizavam todo aquele que difundisse doutrinas contrárias ao catolicismo ou, por esse facto, ofendesse o catolicismo. Quer dizer, dispunha as normas de uma maneira completamente ambígua, permitia que à escala local fosse o administrador de conselho, fosse o legislador, fosse um parco, pudesse fazer qualquer leitura, digamos, dessas, portanto, da atividade que qualquer um desenvolvesse. Por exemplo, o Código 52 penalizava com multa e prisão até 3 anos, ou expulsão em caso de cidadão estrangeiro, os crimes de falta de respeito à região do reino, especificando as condições em que tal seria punível. E o que é que podia constituir falta de respeito à região do reino? Injúria por palavras ou escritos aos dogmas, atos ou objetos do culto católico, a propagação de doutrinas contrárias às da Igreja de Roma, o proselitismo ou a celebração de atos públicos do culto não católico, enfim, etc. Portanto, aos cidadãos que publicamente denunciassem à região do reino, portanto, eram retirados os direitos políticos e, se tratasse de clérigos, se tratasse de padres, podiam mesmo ser expulsos. Portanto, havia aqui um arbítrio, digamos, demasiado livre e pouco regulamentado, portanto, que as autoridades locais podiam seguir. Bem, foi neste contexto que verificámos, apesar de tudo, a partir da primeira metade do século XIX, ainda um conjunto de movimentos, enfim, não vamos falar de todos, naturalmente, mas só para terem uma noção da sua cronologia e da sua distribuição geográfica. Vão, portanto, no norte do país começam sobretudo na segunda metade do século XIX, em Lisboa ainda na década de 30 do século XIX, e há um movimento precursor
professor muito importante também na Ilha da Madeira, a partir de 1838. Em Lisboa, em 1935, por exemplo, John Castles, portanto, um comerciante inglês que aí se estabeleceu durante alguns anos, contribuiu para fundar uma escola pública, um hospital, junta-se também uma escola dominical. As escolas dominicais, as Sunday Schools, portanto, eram espaços educativos em que naturalmente a base era religiosa, mas serviam também um espaço de alfabetização. Foram, por exemplo, esta instituição, que é importantíssima na Inglaterra industrial, nas Ilhas Britânicas, para a educação das massas, foi muito elogiada, por exemplo, por nosso Alexandre Herculano no Panorama, por os autores. Portanto, e sermos esta figura, sobretudo para mostrar a iniciativa dos leigos. Muitos destes trabalhos não eram feitos por missionários, por pastores, eram leigos, portanto, enfim, devotos, naturalmente, conscientes da sua fé, que iniciavam estes trabalhos. Enfim, mas pronto, teve uma influência relativamente limitada em Lisboa, mas este John Castles é pai do homem de que vamos já falar, Diogo Castles. Bem, na Madeira, o escocês Robert Calley, portanto, presbiteriano, médico, fixou-se aí em 1938, por razões relativamente casuais, e desde logo teve uma ação assistencial muito importante, fundando o hospital, fundando dezenas de escolas primárias que do seu próprio bolso, portanto, equipou e pagou aos professores. Enfim, uma ação muito importante. A própria Câmara de Funchal, em ata de avaliação, louvou, portanto, o doutor inglês, acho que se chamava inglês, até ser escocês. Portanto, só que, entretanto, as coisas passaram para o campo religioso. Ele começou a pregar, portanto, começou a reunir, digamos, comunidades locais e as coisas, enfim, não correram bem. Na expressão de Calley, portanto, num diário que ele tinha, ele dizia, por exemplo, que todos os recados da ilha se podia encontrar gente que conhecia os hinos calvinistas, novidade axiométrica dos salmos traduzidos. Calley foi um linólogo importante, compôs uma série de hinos, enfim, que ensinava às pessoas, e na expressão de cima descreve-se a afluência que tinham as suas pregações, portanto, que excedimos 2 milhares, ocasionalmente 3 milhares, certa vez foram cerca de 5 mil. Enfim, temos que imaginar o que era, enfim, a população da Madeira em 1938, portanto, 5 mil pessoas, 2 mil ou assim, atrás, era muita gente, efetivamente. Portanto, uma imagem da época, não é o Calley, aparentemente, enfim, Feira Fernandes escreveu um livro interessante sobre isto, Madeirenses Errantes, diz que não é, mas outras pessoas dizem que poderá ser. Essa dá uma ideia. Bem, esta história acabou mal. Acabou mal, de certa maneira, para o Calley, acabou mal, podemos dizer, para o país. Porque, na sequência destas ações, desenvolveu-se uma perseguição religiosa inaudita, literalmente inaudita, portanto, como nunca aconteceu no continente, com certeza só terá algum paralelo, se quisermos, com a expulsão dos judeus, enfim, uns séculos antes, e perseguição que incluiu autos de fé bíblicas, agressões, casas incendiadas, uma mulher que não chegou a ser condenada à morte, embora depois em Lisboa os tribunais tivessem comutado a pena. Portanto, e em 1946, cerca de 2 mil madeirenses foram expulsos da ilha. O próprio Calley tem que fugir com a família, quer dizer, em circunstâncias um bocado recambulescas, quer dizer, com o apoio, enfim, da embaixada, das autoridades, tem que fugir da ilha. Portanto, depois em 53 há um novo êxodo de protestantes da Madeira que se vão estabelecer na América Central, portanto, na América do Norte, no Brasil. Portanto, aí fundam comunidades protestantes. Jacksonville, por exemplo, é uma cidade fundada nessa altura praticamente só por madeirenses. Enfim, não foi, digamos, uma história bonita do ponto de vista da liberdade da consciência e da dignidade. Bem, em Lisboa, pela mesma altura, estabelece um espanhol, Vicente Gomes e Torrar, portanto, um ex-cônego da Catedral de Málaga, também tinha aderido a ideias, enfim, reformistas, teve naturalmente, e era também liberal, enfim, da maçã, enfim, teve problemas com a Inquisição Espanhola, com as autoridades, teve que fugir, enfim, andou por vários países, passou por Inglaterra, portanto, foi admitido na Igreja de Inglaterra, portanto, foi admitido no seio do anglicanismo, e estabelece-se em Lisboa, portanto, quando em 1839 funda uma comunidade que vai sobreviver até 1870.
Foi uma figura muito considerada na capital, escrevia nos jornais, nomeadamente, portanto, mas desconhecemos, na verdade, o impacto que teve, digamos, à escala de Lisboa, à escala do país. Conservam-se alguns registros, nomeadamente batismos e pelo menos um casamento que fez na sua comunidade, mas foi um movimento precursor de matriz anglicana. Temos aqui uma reprodução de alguns desses registros, livros de batismos. Também em Lisboa, e agora já passámos para a segunda metade do século, portanto, um outro espanhol, Ángel Herreros de Mora, com um percurso alvidente a torrar, mas neste caso com passagem, portanto, pelos Estados Unidos, da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, onde liderou, portanto, uma comunidade hispânica, e nessa qualidade, portanto, como missionário de uma sociedade terá vindo para Lisboa, portanto, Ángel Herreros de Mora, também como ministro episcopal, portanto, como clérigo episcopal, inicia em 1868 um trabalho de alguma maneira deu continuidade a Gomes e Torrar, embora não se conheçam muito bem as relações entre ambos, e esta comunidade vai ser bastante importante, como vamos já ver, para a Igreja Lusitana. Uma fotografia da época, portanto, que o representa, e o seu túmulo, portanto, em Lisboa. Portanto, ele morreu em 1876, chegou a ser eleito pela sua comunidade como bispo, enfim, essa eleição naturalmente não foi reconhecida e teve um caráter meramente local. Alguns dados que temos dado. Uma circunstância importante é que nesta comunidade da Herreros de Mora, que esteve em vários sítios em Lisboa, quer dizer, nunca chegou a ter propriamente um templo, eram espaços alugados, arrendados, não é? A esta comunidade juntaram-se vários padres católicos, quer dizer, que por essa altura abandonaram a Igreja Católica e foram por ele recebidos. Durante as décadas de 60 e a princípio dos anos 70, houve de facto um conjunto de padres católicos que, desgostosos com a linha doutrinal e dogmática da Igreja Católica, sobretudo na sequência do Vaticano I, portanto, na sequência das proposições dos sílabos, por exemplo, enfim, que condenavam o liberalismo, portanto, o republicanismo, o livre pensamento, a maçonaria e tudo quanto mexesse, digamos assim, na questão da infalibilidade papal, que foi muito mal recebida, não só em Portugal, como em muitos países europeus, a questão da Imaculada Conceição de Maria, enfim, todo um conjunto de elementos que afastaram da Igreja Católica bastantes padres. Uns fizeram, digamos, enfim, a título individual e deixaram por completo, digamos, as ordens, alguns juntaram-se a Herreros de Mora. No norte do país, houve uma pequena experiência metodista em Alvaria Velha, portanto, numa comunidade mineira, portanto, com um metodista inglês, Thomas Shagan, mas, mais importante ainda, em 1868, Diogo Cáceres fundou um trabalho importante em Gaia, que aqui vou descrever em casos muito gerais, mas senão não teríamos tempo. Portanto, Cáceres nasceu em 1844, embora de família inglesa, era filho de John Cáceres, de quem falámos, nasceu em Portugal. Portanto, o seu nome original era James Cáceres, mas ele próprio adotou o português Diogo, portanto, por ter nascido em Portugal, por se considerar português. Em 1868, funda a Igreja do Tauro, em Nova de Gaia, portanto, que é o primeiro templo construído de raiz para o culto protestante, enfim, para o culto reformado em Portugal. Durante os primeiros anos, Cáceres ligou-se ao metodismo. A Igreja Lusitana foi fundada mais tarde, em 1880. Aliás, o anúncio da abertura da capela num jornal inglês, portanto, Methodist Church, portanto, assim era descrito, embora era um leigo, portanto, não tinha ordens religiosas. Mas o próprio Cáceres vai ter problemas com a justiça. Portanto, neste mesmo ano, 1968, enfim, da transição de 67 para 68, portanto, foi acusado, lá está, de injúrias à região do reino. Portanto, em primeira instância, foi condenado a 6 anos de deportação, que era a pena que se previa para, enfim, neste caso, digamos, foi penalizado como estrangeiro, embora não fosse de facto. Depois o Tribunal da Relação acabou por comutar a pena, enfim, com a probabilidade de um jurista bom da época, o Guilherme Braga. Aliás, quer dizer, estas discussões legais eram, não vou dizer que seria fácil, mas um bom jurista conseguia, de um modo geral, portanto, resolver os problemas. O problema é que nem toda a gente tinha meios para pagar um bom jurista, portanto, em alguns casos arrastavam-se nos tribunais há anos e anos.
Portanto, o caso foi condenado, foi absolvido, isso obviamente não limitou o entusiasmo e continuou. O caso andam em jornais ingleses, por exemplo, portanto, com petições portanto, apresentações de situação em jornais ingleses. E este complexo que aqui está tem a igreja primitiva, este primeiro edifício de 1868, os edifícios da escola, entretanto, no mesmo ano foi fundada uma escola primária, portanto, à direita, o novo templo de 1894 do outro lado, nessa altura o edifício da antiga igreja passou a ser usado como escola, portanto, e desenvolveu-se em torno disto um grande trabalho social, e uma das fotos mais antigas em que se vê Cáceres, lá ao fundo de Cartola, com um grupo de alunos, um grupo escolar. Enfim, uma frase de Cáceres, no sentido em que via a educação, por um lado, no sentido, podemos dizer, um bocadinho positivista, não é? Quer dizer, portanto, para iluminar os espíritos, permitir-lhes, digamos, a formação cívica, portanto, a promoção social, mas, naturalmente, numa segunda linha também, a instrução como porta de abertura à leitura da Bíblia, como porta de abertura, naturalmente, a uma nova consciência religiosa. Apesar de tudo, portanto, o ensino não era confessional e a Bíblia era, ou os escritos religiosos eram utilizados na formação, como também acontecia em escolas católicas da época. Portanto. Bem, este quadro não vou sequer tentar explicar, mas dá-nos um bocadinho a ideia do tipo de dispositivos que Cáceres, o Torne e a comunidade que entretanto se constituiu, portanto, a partir de 1968, cada foi desenvolvendo. Havia o espaço da escola, o espaço da igreja, a comunidade mais ampla, e depois todo um conjunto de trabalhos e de atividades, portanto, que permitiam que as crianças, os jovens, os adultos, as pessoas, os diferentes segmentos, digamos, de vida e de formação, pudessem, quer dizer, participar. Quer dizer, a criação de uma creche, na altura algo praticamente inédito, grupos para a juventude, portanto, as festas escolares eram uma instituição, enfim, à escala municipal, um gabinete de leitura, uma biblioteca, diríamos hoje, com os jornais do dia, e com uma biblioteca, digamos, de cultura geral, montepios, portanto, uma espécie de bancos populares, etc, etc, etc. Portanto, eu aqui um esquema que nos levaria para outras conversas. Diogo Cáceres foi também o autor de um dos primeiros, ou praticamente o primeiro estudo sobre o protestantismo em Portugal, que chamou a Reforma em Portugal, que não é só sobre a história, muito mais do que isso, portanto, é um testemunho na primeira pessoa de quem presenciou e viveu muitos factos. Pela mesma altura, e aliás a pedido de Cáceres, chega ao Porto Robert Morton, portanto, um missionário metodista, em 1871, que funda na cidade do Porto a Igreja Metodista. Ele chega em 71, em 77 é construído o primeiro templo, portanto a Igreja Metodista do Mirante, temos aqui numa foto antiga, e nesta altura acontece também o primeiro momento de confessionalização. Os trabalhos que havia, portanto, isolados, formados por leigos, escolas primárias, escolas dominicais, atos de culto, portanto eram um bocadinho desorganizados. Nesta altura, enfim, já tínhamos a Igreja Evangélica Espanhola, portanto em 70, legalizada, embora por pouca duração. Em 75, no Funchal, reorganizou-se a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista no Porto em 77, depois a Igreja Lusitana e depois outras confissões que gradualmente foram também, enfim, estando organizadas de uma outra maneira. A Igreja Mirante na atualidade. Portanto, o que é que estes grupos, comunidades tinham de comum? Portanto, a valorização da educação, fosse pelas escolas dominicais, as Sunday Schools, fosse pelas escolas diárias ou até creches, em alguns casos, o trabalho assistencial sempre que era possível, enfim, conforme as condições locais, desde o fornecimento de refeições a famílias carenciadas, como fazia aqui Cáceres no Torne, enfim, cada contexto local e de acordo com as possibilidades. A centralidade dada à Bíblia, naturalmente, portanto, ao uso, à leitura e ao estudo da Bíblia, uma liturgia informal, participativa, com música, portanto, outra novidade, uma tradição evangélica da enologia, líderes religiosos, portanto, pastores, ministros próximos das comunidades e, rapidamente, líderes que saem dessas comunidades, na Igreja Lusitana, como noutras, portanto, os missionários estrangeiros praticamente não existem. Um governo próprio de espírito participativo, até democrático, em alguns casos, na Igreja Lusitana vai ser muito notório, e talvez uma novidade das comunidades protestantes, o sentido de comunidade.
já não era mais a missa anónima em que os fiéis iam para ouvir o padre a fazer o serviço, portanto em latim, e acabava aí, não é? Portanto, um sentido de comunidade que tentava envolver as pessoas e acompanhá-las ao longo da sua vida. E por esta altura, continua a difundir-se precisamente a Bíblia. Os colportores eram uma espécie de vendedores ambulantes, digamos assim, que iam por todo o país em condições muito difíceis e muitos foram perseguidos e tiveram vários problemas com as autoridades, precisamente vendendo ou distribuindo Bíblias, porções bíblicas e outra literatura. E por propósito das Bíblias, houve uma polémica que ocupou todo o século XIX, até princípios do século XX, que é a questão das Bíblias falsas. Quando forem ver a literatura apologética, a literatura de combate, a imprensa, se forem ler em finais do século XIX a palavra, por exemplo, o Jornal Católico, ou a Reforma, o Jornal Protestante, enfim, portanto, que tinha com a palavra, digamos, umas pegas de estimação, digamos assim, a polémica mais recorrente é as Bíblias falsas. O que é que era a questão das Bíblias falsas? As autoridades católicas acusavam as Bíblias editadas pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, sobretudo, portanto, as Bíblias protestantes, entre aspas, serem falsas, truncadas, incorretas, etc. Bem, isso resumia-se basicamente ao facto de algumas edições da Sociedade Bíblica não terem os tais livros deuterocanónicos, que foram juntos ao cânon bíblico numa época posterior, mas algumas questões tinham, inclusivamente, portanto, mas a crítica basicamente era essa. E isso servia para que, em muitas circunstâncias, as Bíblias da Sociedade Bíblica fossem apreendidas, fossem queimadas, enfim, e desse origem a uma série de problemas. Só em 1907, reparem que estas coisas duram, portanto, e obviamente, em torno desta polémica, escreveram-se milhares de páginas e numerosas publicações. Só em 1907 é que há um acórdão, portanto, que chegou a tribunal, naturalmente, da relação de Lisboa, portanto, a dizer que, efetivamente, a chamada Bíblia protestante não contém palavra ou passagem alguma que se não contextualmente na Bíblia católica e que, por isso, manifestamente, não há nem pode haver na Bíblia protestante doutrina contrária aos dogmas católicos. Enfim, isso parece-me uma coisa perfeitamente patética, quase, não é? Claro, salvo as nuances de tradução, mas isso há, mas muita gente sofreu por causa deste problema. E apesar de tudo, apesar deste acordo de 1907, as Bíblias da Sociedade Bíblica, que foi na verdade a primeira editora da Bíblia em Portugal, só bem avançado o século XIX é que se editaram Bíblias em português por parte de outras entidades, de outras editoras, portanto, por causa desta polémica, que se arrastou depois ainda, ao longo do século, nas primeiras décadas do século XX, enfim, muitos problemas se criaram. Bem, um dos folhetos que há este diálogo interessante, quer dizer, o senhor é protestante, com muita honra, responde cristão evangélico. Pois nós, os livres pensadores, considerávamos os protestantes como uns sectários fanáticos, uma gente da classe mais pobre, sem instrução e sem importância. É exato, acrescenta um católico romano. E a nossa Santa Madre Igreja os tem declarado hereges e condenados ao inferno. Pois eu, meus senhores, sou protestante e dir-lhes-ei porquê. Então havia uma grande necessidade dos protestantes a explicar, naturalmente, não é? Porque as críticas choviam, quer, obviamente, do lado católico, quer, lá está, dos pensadores. Estamos numa época em que as minorias de pensamento político, socialistas, anarco-sindicalistas, republicanos, naturalmente, estão a desenvolver bastante, sobretudo os republicanos, portanto, e havia sempre um trabalho de auto-justificação, que se faz muito através da imprensa. A Reforma é o primeiro jornal protestante português, edita-se no Porto a partir de 1877, é um jornal de combate, portanto, dirigido numa primeira fase por Robert Morton e por Guilherme Dias. Guilherme Dias, um antigo padre católico que foi para o Brasil, teve problemas por ser maçom, sobretudo, e por, enfim, não concordar com alguns, também na sequência do Vaticano I, depois, portanto, não concordar com algumas posições da Igreja Católica, depois veio para Portugal, ligou-se a casos, enfim, primeiro como metodista, depois na Igreja Lusitana, foi um polemista, quer dizer, muito conhecido, quer dizer, ficaram célebres as suas lutas literárias, como o Padre Sena Freitas, por exemplo, e outros vultos católicos. Portanto, em ordens como estes, os protestantes explicavam-se, mas voltámos à imprensa no final. Avançamos então para a Igreja Lusitana. Há um primeiro ciclo, entre 1876 e 1880, tem que ver, como vos dizia, sobretudo com um conjunto de
padres, portanto, que deixaram a Igreja Católica e que quiseram continuar a ser padres, a exercer, digamos, o seu ministério, mantendo, digamos, a sua fé católica, no essencial, portanto, mas com algumas diferenças, que tinham que ver com a autoridade do Papa, desde logo, com a possibilidade de contrair um matrimónio, enfim, e com todo um conjunto de coisas que vamos já ver. Juntaram-se primeiro Hermes de Mora, portanto, que era, como vos disse, o ministro anglicano, portanto, o recebido no anglicanismo, e começa a germinar, portanto, esta ideia de constituir uma igreja nacional católica, se bem com influências evangélicas, naturalmente, portanto, no sentido mais puro do termo, e que tem o apoio de um homem importante em Lisboa, Thomas Pope, que era um irlandês, capelão anglicano, portanto, na capelania britânica de Lisboa, e que, ao contrário do que era costume, ao contrário do que era expectável, e acredito que isso terá trazido algumas críticas, começou a apoiar as comunidades portuguesas. Além de celebrar, enfim, e dirigir pastoralmente a comunidade anglófona, portanto, em Lisboa, na que me competia, começou a apoiar Hermes de Mora e este conjunto de padres e outras pessoas, enfim, que tinham esse espírito de criar qualquer coisa nova. Os nomes mais conhecidos, por trás e do outro, são estes que aqui estão, foram escolhidos de comunidades, embora alguns por pouco tempo, Costa Almeida, portanto, teve esta comunidade em Sintra, portanto, em 1866, com um edifício, portanto, construído na sua propriedade, Freire de Albuquerque, Manuel Antônio Pereira Júnior, Ribeiro de Melo, José Nunes Chaves, foram, digamos, ficaram mais na história. Para, já em 1876, traduziram e editaram em português os 39 artigos da Igreja Episcopal Reformada. Portanto, os 39 artigos são, digamos, uma regra de fé, digamos assim, básica da Igreja de Inglaterra e depois das igrejas anglicanas no mundo. Portanto, são 39 pontos em que se fala de coisas como a comunhão nas duas espécies, por exemplo, a recusa da doutrina do purgatório, portanto, a centralidade dos dois sacramentos evangélicos, o batismo e a Eucaristia, enfim, mais um conjunto de pontos. Portanto, adotaram os 39 artigos, o que, à partida, nos dá conta da sua matriz anglicana. Este esquema está um bocadinho complicado, mas explica-se bem. Portanto, temos a tradição episcopal em Lisboa, primeiro com Gomes e Torrar, depois com Hermes de Mora. Alguns padres que abandonaram a Igreja Católica passaram pela Congregação de Mora e foram fundar novas congregações episcopais. É um termo que também na altura se usava e usa ainda, portanto, para as igrejas anglicanas, em Sintra em 76 e no mesmo ano também em Lisboa e no ano seguinte também outra comunidade em Lisboa. Portanto, o estímulo, o apoio e esta figura terá sido, do meu ponto de vista, o organizador da Igreja Lusitana. Era um homem de grande capacidade, de grande erudição, portanto, de grande capacidade teológica, versado na liturgia, versado em das antigas, portanto, terá sido nesse aspecto um mentor, portanto, dos fundadores da Igreja Lusitana. E rapidamente se criou uma sociedade estrangeira, portanto, com sede em Dublin e em Londres, portanto, a Spanish and Portuguese Evangelization Church Society, depois não mudou um bocadinho, portanto, para reunir apoios no estrangeiro para estas novas comunidades. Cá está o nosso Thomas Godfrey Pope. Logo em 1878, este conjunto de padres, portanto, com Pope, embora já não era vivo, dirigem um memorial aos bispos irlandeses e, através dele, aos bispos ingleses, também pedindo-lhes apoio e, sobretudo, a consagração de um bispo. Era fundamental que uma igreja se crie episcopal e defendia, digamos, a tripla ordem do ministério, portanto, bispos, presbíteros e diáconos, tem um bispo, portanto, enfim, para as funções são próprias de um bispo, naturalmente, para as sagrações, para as confirmações e outras coisas. E disto aqui, portanto, a certa altura, desculpem, não consigo ler ali, tenho que ver aqui, portanto, assistimos a manifestar a crença que temos que uma igreja constituída quanto à doutrina e disciplina sobre o modelo da igreja na Inglaterra é que tem maior disposição e probabilidade de alcançar um êxito bem visto e permanente. Portanto, havia o sentido que, sendo Portugal um país de tradição católica, mais depressa as pessoas aceitariam uma igreja episcopal, um catolicismo nacional, enraizado próprio, do que uma doutrina, entre aspas, digamos, mais
estrangeira, mais exógena, como o luteranismo, o calvinismo, portanto, o presbiterianismo. E no primeiro relatório, ainda em 1868, portanto, a Igreja chamou-se inicialmente Igreja Episcopal Reformada em Portugal, foi em 1880 que mudou o nome, portanto, cá está, que somos, pois, na Igreja de Cristo. Portanto, explica-se a formação da Igreja e depois diz esta Igreja protestante no sentido de protestar contra certos dogmas de Roma, não no sentido propriamente histórico de Igreja nascida diretamente da Reforma, afirma-se invariável testemunho contra todas e quaisquer inovações, tanto em doutrina como em culto, que têm por diversas vezes figurado e quase abafado a fé cristã. Depois refere os 39 artigos, o livro de oração comum, outro instrumento básico, e depois acaba por dizer que a Igreja quer manter comunhão com todas as outras igrejas cristãs, concorda com os princípios desta declaração, etc, etc. Portanto, digamos, é uma declaração fundadora da Igreja Lusitana, que se institucionaliza em 1880, temos aqui, portanto, o último relatório da Igreja Episcopal Reformada em Portugal, que depois em 80 já aparece como Igreja Lusitana Católica, Apostólica e Evangélica, portanto, este nome complicado pretende traduzir todas essas sensibilidades. Católica, porque aceita a fé católica, defendida nos primeiros concílios, portanto, aquela que nunca foi posta em causa por nenhum ramo da cristandade, digamos assim. Apostólica, enfim, no mesmo sentido, digamos, da apostolicidade e universalidade da Igreja, no sentido da doutrina dos primeiros padres, e evangélica, no sentido, digamos, de seguir o Evangelho o mais próximo possível, enfim, em toda a sua pureza. Pois, circunstancialmente, há um bispo americano, portanto, que foi sagrado nessa altura e que passa pela Península Ibérica para presidir ao primeiro sínodo, portanto, ao sínodo constitutivo, quer da Igreja Lusitana, quer também da Igreja Espanhola. Em Espanha houve um paralelo circunstâncias muito paralelas à da Igreja Lusitana, que deram também origem à formação de uma Igreja Episcopal Espanhola. Portanto, em 8 de março de 1880, constitui-se formalmente a Igreja Lusitana. Está aqui um trecho da ata, pouco o Presidente do Sínodo, e depois um conjunto de clérigos e de leigos, porque a Igreja Lusitana adotou desde o princípio, portanto, uma estrutura plenamente democrática. Cada comunidade é dirigida por uma junta paroquial, portanto, onde além do ministro estão leigos, portanto, e no sínodo de cada comunidade está um ministro, portanto, um clérigo e um leigo. Havia-se preocupação de paridade. Claro, hoje em dia é mais complexo, mas o espírito inicial era que os leigos deveriam ter, em termos de nominais, de votos, portanto, um poder equivalente, mais ou menos, ao dos clérigos. E logo em 1980 há um apelo a todos os cristãos evangélicos, enfim, convidando-os, portanto, desde que admitissem estes meus princípios, a aderir à Igreja Lusitana. Poucos anos depois, a Igreja Lusitana edita um outro elemento que é básico no anglicanismo, que é o livro de oração comum, o Common Prayer Book, adaptado quer de liturgias anglicanas como a inglesa, quer também incorporando portanto, ritos, orações, passagens das antigas liturgias peninsulares, enfim, que puderam ser recuperadas e que foram incorporadas no livro de oração comum, precisamente como sinal deste caráter endógeno, deste caráter enraizado da Igreja Lusitana. A primeira edição é em 1874, teve depois mais 2 edições, enfim, com pequenas variações. E cá está o que é que se pretendia. Não era fundar uma nova religião, tão somente expurgar a religião cristã das corrupções seculares, reivindicar as liberdades da primitiva Igreja Lusitana, portanto, tendo sujeito ao jugo estrangeiro de Roma. Isso era um tópico que a Igreja Lusitana partilhava com outros setores da sociedade, o facto de Roma ser um poder estrangeiro a dominar em Portugal, enfim, tem depois várias glórias que me interessam para aqui, e difundir por todo este país uma doutrina que seja a católica e apostólica numa igreja portuguesa e não romana. E depois evoca-se monumentos históricos, são já decorridos mais de 3 séculos, desde que a Alemanha, a Inglaterra, a Dinamarca, a Irlanda, a Escócia e mais,
depois de haverem estado por períodos mais ou menos longos em sujeição a Roma, sacudiram o jugo do despotismo espiritual e estrangeiro e reconquistaram as suas antigas liberdades como igrejas nacionais, reformadas e independentes. Portanto, a herança, enfim, entre outras, naturalmente, mas o que aqui se invoca particularmente em ligação à reforma é esse espírito de libertação, digamos, do estrangeiro, não tanto, digamos, o doutrinal. Até porque, e por isso está aqui esta foto, pela mesma altura, como saberão alguns, no centro da Europa, portanto, na Alemanha, na Suíça e depois também na Holanda, portanto, nos países centrais da Europa, um bocadinho em França também, desenvolveu-se um outro movimento, o movimento velho-católico, a que naturalmente a Igreja Lusitana não podia deixar de ser sensível, porque eram, portanto, precisamente na sequência também do Vaticano I, figuras como Von Dollinger, portanto, da Alemanha, portanto, Charles Loison, portanto, em França, enfim, ali o Chiniquy é um processo um pouquinho diferente, era um padre do Canadá, enfim, que aderiu ao protestantismo, criou um grande impacto social, mas não está exatamente na linha velha católica, mas Dollinger, Loison, portanto, o célebre padre Jacinto, como era aqui designado, tem um conjunto de ideias que andam relativamente próximas também das da Igreja Lusitana, não é? E por isso, em publicações da época, se vê, por exemplo, após a Igreja Lusitana não é isolada, está em comunhão com a Igreja Grega, a Igreja Velho-Católica e com outros cristãos reformados que se acham em maior número que os membros da Igreja Romana, não é? Portanto, há alguma aproximação que é natural, embora depois, com o decorrer do tempo, naturalmente, estes ramos se vão separar mais, não é? Como é próprio da eclesiologia de cada uma das igrejas, mas houve proximidades, não é? Conferências, portanto, a antiga Igreja Católica, portanto, a Igreja Antiga em Portugal, portanto, havia naturalmente elementos em comuns. O Dom Néstor da Notícia, já em 1907, descrever o que são velho-católicos. Este termo é especialmente aplicado aos católicos na Alemanha, Suíça e Áustria, que saíram da Igreja Católica Romana em 1870, enfim, quando foi promulgado o novíssimo dogma de infalibilidade total, etc, etc. Portanto, esta aproximação era natural na época, portanto, aqui mais uma nota. Portanto, há aqui aproximações que não podiam deixar de ser feitas. Já estamos a acabar, vou tomar muito mais tempo, depois temos tempo de conversar um bocadinho. Contextos. O que é que a Igreja Lusitana surge em 1880, ou o que é que se chama assim? Enfim, é preciso percebermos que estamos numa época em que por todo o país havia um espírito muito grande de um certo decadentismo, não é? O país estava em crise, os políticos era mais do mesmo, o rotativismo, mudavam os partidos em política, era a mesma, enfim, coisas que não são totalmente novas, mas enfim. Na altura havia esse espírito, atacava-se a coroa, portanto, que era um desperdício de dinheiro que a coroa gastava sem produzir nada, não é? Digamos assim. E há todo um ciclo nacionalista, portanto, comemorações, enfim, liturgias cívicas, como diziam os autores, passam em 1880 refúgio de Camões, não é? Isto como encarnando a alma da pátria, portanto, uma inspiração tutelar. Depois, com as comemorações de Pombal, em 82, que ainda deram mais jeito, porque serviam para fustigar os jesuítas, naturalmente. Depois as Henriquinas, enfim, depois a Santo António, já não foram tanto do agrado dos protestantes, naturalmente. Bem, houve aqui um conjunto de comemorações que faziam sentido que também no campo religioso era preciso renovar, era preciso inovar, era preciso propostas alternativas. E não é por acaso que a igreja se vai chamar a Igreja Lusitana. Esta é a época dos lusitanos. Portanto, o mito dos lusitanos como povo fundadores portugueses, pois a gente sabe que é um mito completamente, nem sabe bem quem foram os lusitanos, pouco andaram pelo nosso território, andaram mais por Espanha, por sinal, mas criou-se esse mito dos lusitanos como povo fundador, e ao chamar a Igreja Lusitana, criou-se outro mito, este agora do lado da Igreja Lusitana, tentou-se constituir uma igreja mais ou menos mítica, que houve que teria havido na Península Ibérica, antes, enfim, do nosso primeiro rei, portanto, e Roma terem acordado, digamos, esse patrocínio, não é? Claro que a gente sabe que isto não é assim. O que havia na Península Ibérica antes do nosso primeiro rei eram dioceses, portanto, com a sua independência, portanto, com as suas prerrogativas, não havia nada que se parecesse com uma igreja nacional, muito mesmo, mas sequer peninsular que fosse.
Mas enfim, mas há esse contexto que é preciso sublinhar e depois um conjunto de pontos que eram muito bem quistos pelos republicanos. Estavam numa altura de crescimento muito grande do republicanismo, portanto, todos estes tópicos e mais alguns eram partilhados por protestantes, no geral, e os lusitanos em particular, pelos republicanos e até para alguns liberais ainda, enfim, mais independentes, temos velha cepa, naventistas e setembristas. Não é? O anticongreganismo, portanto, e em particular o antijesuitismo. Os jesuítas eram vistos como uma espécie de braço armado da Igreja, não é? No sentido negativo, na altura. A crítica da confissão auricular, a recusa do celibato eclesiástico, questões da imoralidade que é invocada a esse respeito, a crítica da infalibilidade papal e do ultramontanismo, naturalmente o poder vindo de fora, uma distinção, uma diferença que significava muito entre o que era o catolicismo romano e o cristianismo. Não é? Há trabalhos assim chamados, o catolicismo não é cristianismo, são coisas diferentes. Claro, depois a crítica da influência católica, da secular influência católica romana no Estado do país, e importância dada à instrução popular, embora isto depois também, as escolas católicas também tinham o seu lugar, mas de qualquer modo o ênfase que era dado era diferente. E os discursos passam pelos jornais, né, como vimos a Reforma e muitos outros, portanto, a partir do século XIX e até às primeiras décadas do século XX, há uma série de periódicos, portanto, que não só têm uma função divulgativa das atividades da Igreja, mas também uma função de doutrinação apologética e de combate até, em muitos casos, e que acompanhavam, digamos, os diversos assuntos. Portanto, é meramente educativo. A Igreja Lusitana foi fundada e dirigida por Diocácio e publicou-se entre 1892 e 23, portanto é uma crónica quinzenal, em alguns períodos, portanto, de atividades quer da comunidade, quer da envolvente, portanto um registro muito vívido. O Evangelista foi editado por muito tempo como órgão oficial da Igreja Lusitana, é só para invocar, portanto, e também um conjunto de opúsculos e trabalhos, portanto, nesse caso, Guilherme Dias, um dos autores mais prolixos, não é? Portanto, sermões, artigos, discursos, conferências, o que é missa, o que é confissão auricular, enfim, um atrito, digamos, com o bispo do Porto de São Américo, portanto, uma resposta à instrução pastoral, depois teve, por parte de outros autores, enfim, réplicas e tréplicas, enfim, no mesmo sentido. E que são peças interessantes para ler ainda hoje, naturalmente. Um outro autor importante, Santos Figueiredo, também ex-padre católico romano, de Coimbra, neste caso, com uma formação também muito boa e publicou trabalhos de referência. Cá está, a Igreja Romana não pode ser Igreja Nacional, Cristianismo e Ultramontanismo, outros títulos. É autor também, enfim, mais tarde, deu caso um bocadinho de uma primeira história da Igreja Lusitana, factos notáveis da história da Igreja Lusitana, e outras publicações, sobretudo opúsculos, que na altura chamavam tratados. Tratados, hoje em dia parece que é uma obra muito grande, mas tratados na altura, que era a tradução literal dos tracts, portanto eram uns folhetos de 10 páginas, 6 páginas, 20 páginas, realmente de pequeno formato, que, como veem, isto não é do horizonte da Igreja Lusitana, são gerais, tinham muitas edições e tiragens muito significativas, não é? Alguns tipos falam por si próprios, outros são apenas histórias, digamos, mais ou menos educativas, portanto, publicavam-se aos milhares, portanto, no 7ª edição, 8ª, portanto, numa outra publicação protestante, aqui, desculpem, isto está branco, vê-se mal, mas no censo de 1900 haveria cerca de 5.000 pessoas em Portugal que declaravam pertencer a outras religiões. Portanto, teríamos, segundo o censo, 5.000 protestantes em 1900. E depois, já para terminar, a República, digamos aqui a República anunciada em alguns jornais, surgiu como um espaço de esperança, não é? Porque uma vez que havia tanta proximidade entre algumas reivindicações lusitanas e protestantes e dos republicanos, pensava-se que com a liberdade da República qualquer cidadão iria escolher livremente que religião praticar, as condições seriam idênticas para todas as confissões e que as coisas iriam mudar significativamente.
aliás, uma expressão parece um sonho, não é? Esta exclamação de muitos evangélicos ao encontrarem-se achando difícil acreditar que se tenha chamado também uma felicidade, etc. Bem, não foi exatamente assim, quer dizer, como sabemos, o espírito laicista da República, portanto, acabou por não distinguir muito as diferentes confissões e mesmo a Igreja Lusitana e outras confissões protestantes tiveram, enfim, alguns dissabores, alguns problemas, por exemplo, aqui uma notícia, portanto, por causa de uma escola que foi fechada temporariamente, ou o próprio Diocáceres a lembrar que o culto público nestes tempos não consiste só na entoação de hinos religiosos e patrióticos, mas também em conferências instrutivas e preleções científicas, sendo a entrada sempre pouca. Digamos, é um conceito de culto, portanto, um bocadinho oportunista, digamos assim, mas era para provar às autoridades civis que não era só mais religiosa, que havia outras coisas, e é verdade, não era culto público, era diferente, mas também havia. Aí está dentro da verdade. E claro, os relatórios da Igreja Lusitana e de outras confissões rapidamente reconheceram, portanto, que apesar de tudo, que com a República não era muito mais fácil, portanto, que as dificuldades se mantinham, naturalmente. Bem, isto para concluirmos, um esquema simplificado, digamos, de diferentes ciclos, enfim, que temos estado a ver, mais por menor, menos por menor, portanto, até 1880. Há um primeiro momento, até à regeneração, até 52 mais ou menos, portanto, de instalação, primeira das experiências, depois até 76, portanto, já com comunidades estabelecidas, radicadas, enfim, trabalhos no terreno, que se pode, no período da regeneração, ainda com intolerância, e depois numa fase final, já de crescente influência republicana, os finais da década de 70, portanto, aliás, a eleição do primeiro deputado republicano do Porto, não é? Depois o registro civil. O regulamento do registro civil é um elemento importante, que vai permitir pela primeira vez que os registros digamos, de nascimento e o casamento fujam, portanto, naturalmente fujam ao âmbito estrito da Igreja. Era uma lei reclamada. E para concluir, só para dizer que na Igreja Lusitana estamos de momento, portanto, a trabalhar no nosso arquivo histórico, que em breve esperamos disponibilizar online e que está de qualquer modo acessível, como sempre esteve, para investigadores. Tinha aqui uma nota final que sintetizo rapidamente em relação à questão da historiografia e da bibliografia. Nesta ficha de ação tem um conjunto de títulos, mas gostaria de acrescentar que nos últimos 25 anos, sobretudo, enfim, até aos finais dos anos 80, princípios da década de 1990, no século passado, a bibliografia sobre estes temas era relativamente rara. Portanto, já falei do livrinho do Diocáceres, dos trabalhos de Santos Figueiredo, um outro autor importante do meio protestante, Eduardo Henriques Moreira, tem também, além de uma história da Igreja Lusitana, um conjunto de obras referenciais. Há mais uma outra obra importante. O próprio Cali escreveu narrativas, digamos, dos problemas que teve na Madeira e do seu trabalho. Há também algumas obras avulsas de muito mérito, mas, em boa verdade, a comunidade académica portuguesa, só nos finais dos anos 80, é que acordou um bocadinho para este tema. Nomeadamente aqui no Porto, portanto, no âmbito do curso de História e na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, os mestrados de minoria religiosa do pensamento, com a direção do professor João Francisco Marques e do professor François Pichard, que já não estão entre nós, infelizmente, deram abertura a estes temas e surgiram rapidamente um conjunto de teses de mestrado, depois também, não só no Porto, mas também em Lisboa, teses de doutoramento, portanto, e na Universidade do Minho, por exemplo, mas neste momento já uma bibliografia que ocuparia facilmente 5 ou 6 páginas, não sendo exaustiva, sobre estes temas e que pode ser facilmente consultável. Abordando quer questões de organização mais administrativa, digamos assim, quer a questão da educação e das escolas, quer determinado tipo de instituições em particular. Por exemplo, em Lisboa vai ser estendida proximamente a tese de doutoramento da Rita Leite sobre a sociedade bíblica, que é uma história, enfim, muito interessante, que acompanha todo o protestantismo português, e não só, porque tem um alcance maior do que isso, e há outros estudos em desenvolvimento, portanto, sobre várias
várias nuances e vários aspectos destas confissões. Eu peço desculpa se fui excedente do tempo que queria, fui talvez demasiado compacto, mas para tentar falar de um leque mais abrangente de temas, sem nos perder muito tempo que nós, teve que ser assim. Mas naturalmente estou a vosso dispor para podermos conversar um bocadinho e tentar esclarecer quaisquer dúvidas que tenham ou comentar qualquer coisa que queiram. Ora, agradeço ao Dr. António Silva a compactada exposição, percebeu-se que é apenas a ponta do iceberg, mas creio que não faltou informação e diversificadas temáticas aqui foram abordadas. Portanto, é passada a palavra à assistência, como sempre costumamos fazer.